Sejam bem-vindos a mais um podcast Eu Não Sabia. E hoje, nossa convidada para lá de especial, Natália Torres. Seja bem-vinda, Natália Torres. Gratidão, Renata, e obrigada por mais uma oportunidade aqui agora de falar de um tema novo, né? Vamos falar hoje de assédio moral. Eu vou falar rapidamente, mas é um tema muito importante. Por quê? É um tema que é pouco falado porque muitos têm medo. Têm medo de serem exonerados, têm medo de serem demitidos e ficam sofrendo a ponto de adoecer. E adoecer gravemente. Assédio moral não é algo esporádico, não é um simples grito de um chefe ou um xingamento ou algo excepcional que aconteceu um dia. É algo repetitivo, é aquilo que acontece quase todos os dias, é aquilo que vai minando e acabando com a saúde psicológica do profissional. É algo tão sério que ele vai fazendo isso de várias formas dentro do órgão público. E eu falo isso para vocês com propriedade, porque como servidora pública, eu estou processando Estado e município por assédio moral. Eu não imaginava que fosse algo, infelizmente, tão comum dentro de um órgão público. O abuso de autoridade, né? A falta deles cumprirem os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Exatamente os princípios constitucionais que o nosso coordenador deveria cumprir e que não cumpre. E acaba afrontando e aviltando a dignidade do servidor. Uma das coisas que mais afronta, né, o nosso coordenador é quando um servidor adoece. Então, um exemplo, quando eu tive o Covid, eu sou portadora de fibromialgia, a fibromialgia agravou demais. E com o agravamento da patologia, eu fiquei muito em emergência do hospital. E começaram as perseguições. Eu que tenho vários documentos que eu era tão querida, né, pelo meu chefe, pela equipe de trabalho, comecei a sofrer perseguições, primeiro, em avaliações. Começaram a apontar que a minha assiduidade era ruim quando o próprio perito do trabalho apontou que eu deveria ser afastada do trabalho para recuperação da minha saúde. Algo completamente incongruente. Então, eu entrei com processo administrativo. Óbvio, não fiquem calados, vocês não têm que ficar calados, né? Depois, eles vão e tentam tirar suas férias. Eles tentam descontar suas férias em razão de você ter licença médica. Mas espera aí, o artigo 6º da Constituição Federal dá o seu direito à saúde. E o artigo 7º da Constituição Federal, direito a férias. Um não suprime o outro. Não aceite que o seu coordenador abuse e arranque os seus direitos. E que você, por medo de ser exonerado, fique calado, porque cada vez mais ele vai minar, né, a sua dignidade e ele vai abalar o seu psicológico a ponto de você adoecer como eu adoeci. O ambiente de trabalho vai ficando tão hostil, mas tão hostil, a ponto de causar um estresse pós-traumático, causar um pânico a ponto do servidor não querer mais comparecer ali. Porque cada vez que você volta de uma licença médica, ele, por raiva, traz mais um apontamento para você. É mais uma defesa que você tem que fazer sem necessidade, como um processo administrativo de advertência, né? Porque eu quis levar minha avó, que estava com suspeita de trombose, ao médico. É o meu dever, até perante o Ministério Público, o que aconteceria se eu não socorresse a minha avó? Isso não é só um direito, é um dever. Eu sofri um processo administrativo, porque uma servidora estava negando o atestado, eu perguntei o nome dela, ela era obrigada a se identificar, e por eu perguntar o nome dela, recebi uma advertência do meu chefe. Só que processo administrativo é obrigatório, ampla defesa e contraditório, e não teve. Sabe o que aconteceu com tudo? Ele fez a minha transferência depois de 2 anos trabalhando com ele. Fez pelas minhas costas. Ele pediu com 30 dias de antecedência. De um dia para o outro eu fiquei sabendo da minha transferência.
Chorei muito porque fui me despedir dos meus colegas de trabalho e fui pega de surpresa. E claro, quando você lida bem, você tem aquela questão da urbanidade, você toma carinho pelos seus colegas de trabalho e você não está preparada para esse tipo de informação e tudo é feito de um dia para o outro, é lógico que causa um constrangimento moral. Chorei muito nesse dia. Meus colegas de trabalho viram e foram testemunha. Ele o justificou que seria melhor a minha transferência, porque eu iria para um ambiente de trabalho que seria melhor para mim. Pois bem, o novo ambiente de trabalho que eu entrei tinha insalubridade e periculosidade. Pessoa que entrava armada, não era um local seguro. E ainda por cima, eu provei nos autos do processo. Teve dia de não ter luz, num extremo calor. Era um local de trabalho muito melhor para mim, né, chefe? Então, pessoal, não fique calado. Sofreu assédio moral? Ministério Público, Poder Judiciário. Entrei com ação judicial. Sabe o que aconteceu? Esse chefe, né, que não teve coragem de se despedir pessoalmente de mim, me enviou uma mensagem falando, né, agradecendo pelos bons serviços prestados, olha isso, né? E que ele tem certeza, né, que ele teria certeza que eu prestaria ótimos serviços na nova unidade, a tal unidade que eu fui. Pois bem, entrei com a ação judicial. Na ação judicial, é o que eu falo, cadê a impessoalidade? Cadê o profissionalismo? Ele levou para o pessoal. Aí ele, que não é mais meu chefe, pediu minha exoneração no processo judicial. Sabe o que ele fez com isso? Comprovou mais ainda o assédio moral. Peraí, o argumento que ele utilizou para pedir a minha exoneração foi licença médica de uma pessoa que é PCD. Existe um agravante. Existe uma coisa chamada crime quando ocorre discriminação contra a PCD e talvez ele não saiba. Existe uma coisa que se chama prova documental. No momento em que ele juntou aquele documento, ele me deu mais documento de assédio, porque ele não é mais o meu chefe para pedir minha exoneração. E peraí, a servidora que antes, né, enquanto era servidora dele, e depois que ele pediu a transferência, ele elogiou, quando entrou com a ação judicial, mencionou tudo de ruim que ele fez contra ela, que agravou a patologia dela, aí ele foi e pediu exoneração? Onde está a impessoalidade, a legalidade, a moralidade nisso? Eu não vejo. Então eu digo a vocês, porque muitos vieram atrás de mim, por causa de assédio moral, dizendo que tem medo de denunciar por ser exonerado. Não tenham, que é por isso que o sistema está desse jeito. No estado, né, onde tudo iniciou, onde tudo agravou mesmo, porque foi onde tudo iniciou de assédio moral mesmo, onde eu conheci o assédio moral, foram mais 4 pessoas que estão no meu processo que foram assediadas. É difícil, as pessoas alegam que a maior dificuldade num processo judicial de assédio moral é juntar prova. Para mim, Natália Torres, não. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Um relógio pode ter câmera, um brinco pode ter câmera, um pendrive pode ter câmera. E eu sou a favor que você use se você estiver sofrendo. Não para expor a internet. Não use a prova contra você. Entregue ao seu advogado e veja de que forma ele vai utilizar aquilo no processo. Ou se ele vai querer utilizar aquilo no processo judicial ou para o Ministério Público. Mas não se permita ser vítima de assédio moral. Porque foi por isso, né, que eu entrei numa depressão grave, num estresse pós-traumático e que ocasionou a fibromialgia, uma síndrome hoje sem cura e agravada no atual órgão que eu estou. Natália Torres, o que você relatou, parabéns, porque assim, o que você falou, coragem, as pessoas têm que relatar o que passam. E como que está esse processo hoje? O processo está no início. Né? Então está em processo, tá em período de contestação, de réplica.
algo inusitado aconteceu nesse processo. Após eu iniciar o processo, surgiu um processo de corregedoria de ligação anônima. Falaram até que eu estava trabalhando numa feira de arte, que eu não estou. Trabalhei por 3 meses em 2022 na feira de arte. Foi uma ótima oportunidade, conheci pessoas maravilhosas aqui em Indaiatuba e tive autorização do órgão que eu trabalho, tá? Então, assim, e logo depois, né, utilizaram esse processo na corregedoria de ligação anônima, sem qualquer prova, falando que eu estava trabalhando, e o processo agora está arquivado. Sabe o que acontece? As pessoas, às vezes, não têm prova para se defender, né? Quem fez a ligação anônima, não sei, mas eu posso pedir uma apuração pelo Ministério Público. Se o Ministério Público vai querer apurar, não sei. Mas o direito de petição é direito constitucional de todos. Então, você tem o direito a peticionar aquilo que você quiser. Se você vai obter aquilo, eu não sei. Mas o direito de pedir é constitucional, tá? Mas não aceite ser vítima de assédio. Denuncie. Ministério Público e ação judicial. E, principalmente, gente, ação judicial sem prova é um tiro no pé. Junte prova. Testemunha vai ser difícil, porque seus colegas de trabalho vão estar trabalhando lá. Eles trabalhando com o seu chefe, eles vão ficar com medo. Todavia, existem provas documentais que você pode fazer. Ele vai começar a dizer que você não exerceu um bom trabalho. Printa os trabalhos que você executar. Faz um dossiê do seu bom trabalho. Junta as mensagens de elogio. Começa a fazer um dossiê realmente da eficiência do seu trabalho, né? De tudo aquilo que ele te elogiou. Porque depois que você entrar com a ação judicial, ele vai falar tudo diferente. A diferença é, se você tiver prova, contra fatos não há argumentos. Olha, tudo que você passou ficou bem claro que a prioridade e o início, a coragem. Porque se a pessoa não tiver coragem, ela não vai sair disso. Depois você vai ter uma resposta. Isso pode demorar um pouquinho, mas você deu início, deu start. Eu acho que o principal começar, Natália. É não deixar quieto. Começa. Existe muito a questão do assédio moral, sim. No diariamente, estado, município, qualquer setor. Acontece demais o abuso de autoridade, porque quando a pessoa ela tem uma determinada autoridade e ela começa a abusar e ninguém faz nada, aquilo vai intensificando. E a hierarquia ajuda muito, né? Aí eles abusam justamente da hierarquia, né? Com o poder de caneta deles, que eles têm o poder de... Eles dominam a sua vida com aquilo. Eles tentam entrar na sua esfera pessoal. Eles acabam invadindo sua vida pessoal, citando sua família, às vezes mencionando CID da sua doença. Isso é um absurdo. Em público, tá? Achando que você não vai filmar. Isso acontece, tá? Isolamento. Sofri isolamento de colegas, das minhas colegas trabalharem em uma sala e eu ser isolada numa outra sala. Por que eles davam motivo qual? O motivo? Porque eu não aceitei que a minha coordenadora, né, do estado assediasse um psicólogo. Não aceitei. Ela veio conversar comigo. Existe o assédio vertical, gente, que é quando do superior, né, para os subordinados, e horizontal, que é entre os colegas. Eu não aceito o assédio. De forma alguma. Eu entrei no poder público para prestar serviço ao público. E é para o povo que eu trabalho. Isso é algo que eu tenho que deixar bem claro. Eu tenho que ser subordinada à minha hierarquia, sim, dentro da normalidade, dentro da lei, dentro da legalidade. Nunca atender uma ordem ilegal. Nunca. Isso pode se voltar contra você, tá? Porque eles tentam fazer isso também para tentar te incriminar. Importante colocar isso. Muito importante. E dentro das repartições hoje, muitas pessoas, elas sofrem esse assédio, mas elas não sabem que é o assédio.
Você consegue falar um pouquinho o que é o assédio moral? O assédio moral, ele é uma ação. Repetitiva. É uma ação repetitiva, prolongada, normalmente semanal ou diária, que vai causando, vai tirando toda a dignidade do servidor, né? Ele vai tirando primeiro a autoestima do servidor, ele vai tentando convencer que o servidor é um péssimo funcionário, depois ele vai tentando causar o isolamento do servidor em relação aos colegas de trabalho, depois ele tenta não comunicar ao servidor sobre determinados eventos para dizer que o servidor não é proativo, né? Ele pega serviços bons do servidor e diz que ele que fez. Isso é assédio moral. Isso é o assédio moral, né? E xingamentos também. Não estou falando daquele xingamento esporádico que te gera também o direito à indenização por dano moral. Mas existe no assédio moral, muitas vezes ele fala com indireta. Ele chega por perto de você e fala: essa pessoa que faz serviço de porco, só tem você e ele. Aquilo vai minando, aquilo vai acabando com você. Porque você sabe que você está dando o seu máximo. Você sabe que você não tem culpa de você ter adoecido. E pior, você ter adoecido por assédio moral de um órgão estadual. E depois, quando você entra num órgão municipal, ele já tomando conhecimento que você tem fibromialgia, uma síndrome que nós já falamos que é grave, né? Aí eles agravam ainda mais a situação. Então você já chega para trabalhar num setor, já não aceita. Já não aceita. Não, na verdade eles aceitaram porque a fibromialgia não tinha sido agravada, ela estava controlada. 2022 foi um ano que eu trabalhei bem e eu tenho provas disso. Mas quando eu peguei o Covid, já em exercício da profissão num órgão municipal, agravou a fibromialgia. Sintomas que eu não tinha, eu comecei a ter. Medicações que eu não utilizava, sérias, né? Aqui, ó. Restiva, né? Que é tipo uma morfina, eu comecei a utilizar para levantar da cama. Nunca tinha sentado numa cadeira de roda na minha vida e precisei sentar. Então, a situação agravou após o meu exercício, após adquirir o Covid, que mexeu com uma síndrome que eu tinha. Então, eu entrei com uma síndrome controlada. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Uma pessoa que tem um problema cardíaco, pegou o Covid pode ir lá, agravar aquela condição dela e deixar ela acamada. E ela, às vezes, fica incapaz de não conseguir nem retornar ao trabalho. Porque nós sabemos que, infelizmente, o Covid causou gravidades mesmo em várias pessoas que tinham doenças autoimunes. E já estabilizada. Né? Muitas pessoas. Pois é, e já estabilizados. Então, assim, sofri demais. Ainda sofro, porque tem que combater todo esse sistema. Mas eu vou enfrentar. E eu digo, quanto mais mexer, pior é. Porque, assim, se fez errado, eu acho que a melhor coisa é ficar quieto, né? Faz sua defesa, né? Dentro daquilo que você acha que pode defender, se você acha que pode se defender no processo, né? Dentro da legalidade, né? De forma correta. Mas, assim, quanto mais mexer, às vezes, numa situação que você sabe que você está errado, pior é. Tem provas, sabe, Renata? Documentadas. Bem documentadas, algumas no processo e outras não. Uma coisa importante, tá? Para a segurança de vocês. As minhas provas, sejam elas filmadas, documentadas ou até nomes de testemunhas, eu encaminhei para 3 estados, 3 pessoas da minha família bem diferentes. Porque comigo não tem esse negócio de queima de arquivo. Então, é uma dica que eu deixo aí para vocês. E é uma segurança para vocês também. Porque vão saber exatamente, sua família vai saber exatamente quem você está processando. Então, parem de ter medo de expor o assédio moral, ou isso não vai acabar.
Precisamos de uma administração pública, sabe? Em que os servidores possam trabalhar felizes para serem produtivos para a sociedade. E no momento em que aquele abusador está tirando a saúde dos servidores, ele está diretamente atingindo a sociedade. Porque aquele servidor, ele entrou concursado. Ele entrou porque ele tem competência, porque ele tem conhecimento. Ele concorreu com outras pessoas. Ele não é um comissionado. Não que o comissionado não tenha conhecimento, tá? Mas eu já vi de tudo um pouco. De tudo um pouco. Tem comissionados com muito conhecimento. E tem aqueles comissionados que estão lá por cargo de confiança. Eu não vou entrar no mérito se tem conhecimento ou não, que não cabe a mim. Mas não entrou concursado. Não prestou um concurso como eu prestei, concorrendo com 2.000 pessoas para a vaga que eu estou. Existe uma grande diferença. E hoje, inclusive, esse local está com mais comissionado. Isso é muito comum hoje em dia. É muito comum. Né? Que coisa, que né? seja produtivo, que sejam produtivos, existem, mas... Que sejam produtivos e porque que está esteja para dentro servir, da legalidade Ok. e daquilo que é permitido pelo Ministério Público em relação a comissionados. Porque É o que eu existe. espero. Porque existe Não lei, cabe, né? existe na lei o cargo de comissão, sim. Tem um número X. Tem um número X, Que sejam denunciados também, se passarem. né? Se for E não só exorbitante. isso. O cargo comissionado, gente, para vocês ficarem espertos, é direção, é assessoramento e chefia. Não é para serviço administrativo. Não é para controlar ou administrar estagiário. Comissionados com essa função não está exercendo a função de comissionado. E normalmente, comissionados é por tempo temporário. Né? É por algo temporário. E não por uma década. Né? Não para se aposentar no local. Não. Todavia, isso é uma análise que cabe à competência do Ministério Público analisar. O que eu digo é o seguinte: assédio moral com Natália Torres vai ser denunciado, vai ser noticiado. Tudo aquilo que eu sofrer. Qualquer coisa que tenta incriminar ou forjar, ou isso daí eu tô falando, se eventualmente surgir, vai ser dado ampla divulgação. Eu entrei para produzir e prestar serviço ao povo. Eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero guerra, eu quero paz. Eu quero poder restabelecer a minha saúde e poder voltar a trabalhar com a minha dignidade. Sem ficar todo dia sofrendo um tipo de humilhação. É isso que eu espero. E você que está sendo humilhado, você que é vítima de assédio, denuncie. Ou você vai continuar a passar por isso até perder sua saúde como eu perdi. Muito obrigada, Renata, por essa oportunidade. Nós que você volte sempre. Mas, Natália, você, hoje, como que está a situação? Você está afastada e empenhada nessa luta, porque é uma luta. O que acontece? A fibromialgia, ela dá até vontade de chorar. Ela arranca muito, assim, na minha vida, sabe? Eu pensei que após um período de afastamento e de tratamento, que eu fosse conseguir voltar até na condição de readaptada. Mas, assim, eu vi que o ambiente de trabalho começou a me gerar um pânico. Com certeza. E agora mais esses problemas? Um pânico, né? Tipo, você tá processando, né? Aí você vai e começa a ver que surgem coisas, ligações anônimas, pessoas que não dão nomes, mentiras. E aí, não é que o meu pânico não tenha medo de enfrentar pessoas, é algo diferente. Existe uma situação bem diferente. Uma pessoa, aliás, o maior risco é o seguinte: uma pessoa com depressão grave, tá? Às vezes são as mais destemidas para poder dar publicidade a tudo. Isso é fato. Né? Isso é fato. Então, assim, eu estou em tratamento, eu estou empenhada na luta pela causa do reconhecimento da fibromialgia como deficiente, embora eu tenha passado na perícia como PCD.
Os meus irmãos na causa sofrem demais e o governador vetou. Então, haverá uma manifestação agora domingo, Na Paulista. na Avenida Paulista, que eu tenho dado ampla publicidade. A primeira manifestação, até pelo que eu saiba, dos fibromialgicos aqui na maior metrópole do país. O que eu tenho a dizer é o seguinte: essa luta pelo reconhecimento da fibromialgia como deficiência e pelos direitos de fibromialgicos está só começando. Isso vai aumentar a nível federal também. Certamente. Os meus irmãos merecem, eles precisam desse amparo legal, desse amparo do Estado, desse amparo da União. Porque você não sabe o que é ficar prostrado 3 dias numa cama sem conseguir levantar ou precisar de um parente para conseguir levantar. E é tudo muito súbito. Posso estar conversando aqui com você, Renata, e de repente a minha perna começar a travar. É assim que acontece. E é por isso que o nosso movimento será diferente. As grandes manifestações, que normalmente as pessoas estão andando, normalmente as pessoas andam, né? A nossa manifestação será sentada. Convida a todos, fala o horário. Eu gostaria de convidar a todos, né? A todos que sejam solidários à causa das pessoas com fibromialgia ou de outras doenças ocultas, que venham participar desse grande movimento na Avenida Paulista, tá? Que vai começar ali no metrô, na Estação Consolação, às 11 horas da manhã. O trajeto de percurso é muito pequeno. A manifestação vai ser, em sua grande maioria, o público sentado, porque sabemos das limitações físicas que o nosso povo tem. E é justamente por isso que a gente está lutando, né, pelo reconhecimento da deficiência. Olha a que nível você precisa tirar pessoas deficientes de uma casa para poder ir numa manifestação, para que esse povo tenha o seu direito reconhecido. Ai, governador, por favor. Por favor. O que o governador utilizou como veto, governador, com todo respeito, é algo que você mesmo poderia fazer. Você utilizou como veto a questão da análise da deficiência pela equipe multidisciplinar. É algo que o Poder Executivo, pela lei federal, faz regulamentando em lei. É aquilo que é de competência do próprio governador. O motivo do veto do governador, eu entendo, governador, que seja aquilo que é da sua própria competência. A gente não está falando que todos aqueles que têm um laudo de fibromialgia devam ser considerados como deficiência. A gente entende a preocupação de realmente haver uma avaliação, uma perícia até, né? Para que pessoas, às vezes, que não queiram se valer de situações dessa. Mas que... Então, faça uma lei, né? Uma lei em que haja uma perícia, né? Para os fibromialgicos. E aqueles que forem reconhecidos em perícia, né? Como fibromialgicos, né? Pela equipe multidisciplinar que você mencionou, pela lei regulamentar que é feita pelo próprio governador, que eles sejam, então, reconhecidos como deficientes. Sabe por que é uma vergonha, governador? Você me desculpa com todo o respeito. São 17 estados do nosso Brasil. Mais da metade do país e municípios aqui do estado de São Paulo que reconheceram fibromialgia como deficiência. E o governador, a quem eu dei o meu voto, hoje não me reconheceu como deficiente, não sabendo todas as agrúrias que eu sofro todos os dias por conta de uma síndrome sem cura. E o estado de São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, a maior. Sim. A maior. Sim. Espírito Santo reconheceu, Minas Gerais reconheceu, capital do Rio. Capital do Rio de Janeiro reconheceu e Rio de Janeiro já tem mobilização. Maior metrópole do país, São Paulo, não reconhecer fibromialgia como deficiência, governador. Olha, o nosso grupo não é ligado à direita ou à esquerda, nós não somos partidários. O que nós pedimos são a todos os nossos representantes políticos, que reconheçam
a gravidade dessa síndrome, porque é dolorosa, envolve sensibilidade a toque, sensibilidade a cheiro, sensibilidade à luz, sensibilidade à temperatura. E o que é deficiente, para algumas pessoas, é até incapaz, se torna incapacidade com o tempo. Tem pessoas com fibromialgia já presas em cadeira de roda. Então, eu peço uma reconsideração do governador e deixo aí também um pedido, finalizando, para que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, coloque em pauta de votação o veto do governador para que os deputados estaduais possam derrubar esse veto. Porque é direito do povo, enquanto os deputados são nossos representantes, que eles possam votar pela derrubada do veto, e já que eles, deputados, o Poder Legislativo, aprovou o projeto. Obrigada, Renata. Natália, eu quero agradecer novamente a sua presença. E como eu falei da outra vez, os microfones aqui estão abertos sempre. Gratidão. Essa causa não é só sua, porque eu sei que você está aqui falando por muitos. E eu desejo sempre que você sempre tenha uma melhora e que tudo que você vai ter. E tudo que você está passando hoje, que as pessoas realmente juntem-se a você e falem, vamos. Graças a Deus, precisa nosso grupo disso. está crescendo. Grande. Está crescendo bastante. E nós vamos fazer isso acontecer. Vamos divulgar mais. Vamos divulgar e as coisas vão... Não é tem preciso alguém levantar a bandeira, Renata. É preciso alguém dar voz para que as coisas aconteçam. É preciso que o primeiro movimento aconteça para que venha o segundo, o terceiro. É preciso. Né? Por isso que eu te agradeço. Porque, assim, tudo que você passa, isso que você passa hoje, e ainda você levantar essa bandeira, isso daí mexe com o seu emocional. Mexe. Claro que mexe. E você tá aí, você tá buscando por você, por todos. Você tem muita gente boa do seu lado. Mexe, mas eu vou dizer, meu povo, por mais que mexa com o meu emocional, por mais que tudo que eu esteja enfrentando de assédio, de perseguição, né, eu vou continuar na causa. Por vocês, portadores de fibromialgia, por mim e por pessoas vítimas de assédio moral, porque agora isso tudo me levantou mais uma causa. É isso que eu falo, quanto mais mexe, pior fica, porque agora eu vou lutar para que assédio moral entre no Código Penal e seja tipificado, seja tido como crime. Essa vai ser uma outra luta que eu vou começar. Natália, obrigada. Natália, obrigada. E, gente, chegamos ao fim de mais um podcast Eu Não Sabia, no ar todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, no canal do YouTube. Beijo no coração de todos e obrigada a todos por participarem conosco.